Oi, bom ver. Tá vendo? Tá vendo o pessoal antigo aí? Não, ele não vale assim, não. Vamos começar aqui o bate-papo nosso aqui. Dave, o pessoal que está lá no fundo, lá, ó. Vamos chegando para cá. Operada, bom dia. Bom dia. Tá bem. Então todo mundo forte. Tomou café hoje de manhã. Olha só, gente. Primeiramente, aqui nós já conhecemos, né? Sou o Boca, né? Para quem ainda não conhece. Nós estamos aqui no dia de hoje. Primeiro, agradecer a presença de todos os companheiros aqui, companheiras, nesta assembleia importante que a gente vai estar realizando agora aqui no sindicato. Como vocês sabem, né, esta assembleia, ela é uma assembleia para a gente ratificar o acordo que foi negociado entre nós e a direção da empresa. Esse acordo refere-se a um processo entrado em 2010, um processo sobre a insalubridade, periculosidade, banco de hora e assédio moral, que foi juntado tudo num bolo só e foi feito um acordo esse que todo mundo sabe, um acordo no valor de 21.500.000, que vai ser dividido em torno de 1.400 trabalhadores, sendo mais 2 milhões de contribuição sindical e honorários advocatícios, e os outros 1.500.000 dos encargos sociais que vai ser cobrado da empresa. Então, totalizando um acordo de 25 milhões. Diga-se de passagem, é um dos maiores acordos no país e o maior acordo em valor fechado na região. Esse acordo, ele foi notícia no país inteiro, onde os maiores jornais, como Folha de São Paulo, o Estadão, as filiais aí da Globo, da Bandeirantes, da SBT, de todas as televisões, das rádios aqui da região, noticiário. E não é à toa. Esse acordo, na realidade, ele vem a partir de um momento que os trabalhadores da fábrica passavam por um período de assédio moral muito grande, onde, infelizmente, parte da chefia que tinha na fábrica, naquele momento, cumprindo um papel sujo da direção da empresa, assediava e pressionava os trabalhadores. Infelizmente, essa situação acontecia na fábrica naquele período. E foi nesse sentido que a diretoria do sindicato, na época, 2010, onde tem alguns diretores que ainda estão no sindicato,
Alguns deles já saíram, inclusive está aqui entre nós, o companheiro Marcão, o companheiro Zé Alfredo, o Hermes e outros companheiros aqui, que eram da diretoria do sindicato. Na época, entramos com o processo esse que durou 13 anos. Esse processo foi entrado em 2010, retroativo a 2005. Esse processo, nós chegamos a ganhar ele 100% aqui na Junta de Jacareí. Inclusive, o juiz que deu ganho de causa para nós nesse processo, período depois, foi mandado para uma cidadezinha, tamanho de Monteiro Lobato, por pressão da Ambev, que não aceitava de maneira nenhuma que naquele momento o doutor José Aparecido tinha dado um processo que mandou ela pagar 70 mil reais para cada trabalhador na época de assédio moral. Esse processo, na época, ele totalizava mais de 200 milhões de reais. Nós ganhamos aqui em Jacareí. Esse processo foi para Campinas. Chegando em Campinas, o relator do processo, que foi nomeado, queria extinguir esse processo. Esse processo não existiria se dependesse do relator do processo. Esse processo já estava quase que enterrado, quando nós tivemos uma audiência lá em Campinas, onde o escritório do Dr. César Brito, juntamente com o Dr. Roberto Paraíba, que está aqui presente, representado pelo Dr. Roberto Paraíba, fez uma intervenção oral naquela audiência e virou o jogo. Nós estava perdendo de 3-0, viramos para 4-1. Aliás, nós estava perdendo porque o relator queria extinguir esse processo. Aí foi para julgamento, manteve o processo, em parte, reduziu o assédio moral naquela época de 70 para 1.000 e poucos reais, agora corrigindo, daria um pouco mais, e manteve as outras questões que a gente veio depois concretizar, que foi a questão da insalubridade e das horas do banco de hora. O pessoal que está lá fora conversando, está ouvindo o que nós estamos falando aqui ou não? Então tá bom. Houve essa vitória. A empresa tentou ainda postergar para ganhar tempo. Esse processo ficou, durante o período de pandemia, parado lá em Campinas, porque a empresa ela estava postergando o processo. Nosso advogado interviu, a empresa levou uma multa de 100 mil reais naquela oportunidade, e a partir dali ela começou a se movimentar e ela fez um recurso ao Superior Tribunal do Trabalho em Brasília. A partir daí, o tribunal aqui de Campinas chamou nós para negociar, porque se caso a empresa, se caso ele mandasse esse processo para Brasília, a empresa teria que juntar toda a documentação necessária de 1.400 trabalhadores, que poderia durar de 10 anos para mais, para a gente estar recebendo esse processo. Ou seja, daqui a 10 anos ou mais ele estaria recebendo. A partir daí, iniciou um processo de negociação. A empresa começou lá atrás com mendigância de 3 milhões de reais, depois subiu para 8, subiu para 10, subiu para 15, subiu para 16, só que ela nunca oficializava o valor no papel. Foi quando aconteceu essa audiência aqui em Campinas, no último dia 25,
E nessa audiência, nós ficamos 4 horas discutindo. Nessa audiência, chegou a esse valor que nós colocamos aqui no início. Para finalizar, para passar para o Walter, para ele explicar de que forma vai se dar isso, eu queria dizer para vocês que, para mim, que estou no sindicato desde 1989, 1990, foi a primeira vez que nós entramos para o sindicato, pegando tudo aquilo que a Ambev fez, teve que repassar para os trabalhadores até hoje, ou de forma de processo individual, ou de forma de processo coletivo, como foi o PF lá atrás, aqueles 18 milhões, como foi agora. Nós já fizemos com que a empresa devolvesse para os trabalhadores, no mínimo 70 a 80 milhões de reais. Isso para nós, que doamos um pouco da parte da nossa vida para defender o direito de vocês, já sentiríamos contemplado, porque nós fizemos com que uma multinacional, como a empresa, como a Ambev, metesse a mão no bolso e devolvesse parte daquilo que ela nos retirou. Mas eu queria também aproveitar para agradecer os sócios do sindicato, que foram aqueles que manteve o sindicato em funcionamento até hoje. Esses processos só foi possível porque teve companheiros que entenderam a importância de contribuir com o sindicato, sendo sócio do sindicato ou não fazendo aquelas famosas cartinhas que eram feitas no passado, que nós chegamos a um fato lamentável de setores da fábrica vir aqui num dia com ônibus lotado, tentaram até quebrar o portão aqui e agredir a funcionária do sindicato, porque queria fazer cartinha para não contribuir com o sindicato. Infelizmente tem alguns aqui no meio nosso que também tiveram naquela oportunidade. Mas o sindicato, ele defende os trabalhadores de conjunto. O sindicato não defende somente os associados. Por isso, muitos daqueles que estão aqui, que assediaram o trabalhador, que vão receber também esse valor, não foi retirado e não vai ser retirado da lista. Primeiro, que nós não estamos com um processo de assédio moral contra o Zezinho, contra o Pedrinho, contra o Paulinho, contra qualquer um deles que assediou os trabalhadores da fábrica. A Ambev é a responsável pelo assédio moral. Não é a pessoa individual que não deveria ter feito isso. Mas, infelizmente, não é um processo contra a pessoa. E eu queria fechar aqui também dizendo, só que para esse sindicato continuar aberto, nós precisamos da contribuição de cada trabalhador. Lá atrás, na assembleia que nós fizemos na fábrica, que muitos não estão aqui, nós votamos um valor de 15% que seria descontado de todos aqueles que não são sócios, e nós iríamos estar fazendo aí uma política de devolução, não sei como, com aqueles que são sócios. Só que no processo nós tentamos fazer com que a empresa pagasse esses 15%. Só que, infelizmente, o que nós conseguimos chegar foi que parte desses 15%, em torno de 10%, a empresa contribuísse. E aí foi para todo mundo, não foi só para o associado. O que nós estamos encaminhando aqui com vocês, que nós não vamos estar cobrando nem dos associados, nem daqueles que não são sócios, mas como forma de contribuir com a entidade, porque
o associado contribuiu para o sindicato durante todo esse período, nós vamos estar, quando terminar esse processo, que passar a ser feito o pagamento, que o Walter vai explicar aqui, nós vamos estar pedindo uma contribuição de 5% para quem não é sócio, para contribuir, porque ele estaria pagando 15% e vai pagar só 5% se caso ele aceitar a contribuição, porque nós precisamos tocar o sindicato. Infelizmente, só com o dinheiro dos associados não é possível a gente manter essa casa aqui aberta. Então a gente queria estar colocando para vocês essas condições, né? Não vai ser uma cobrança, nós vamos estar pedindo uma contribuição solidária para aqueles que não são sócios, não foram sócios do sindicato, de 5%. Bom, eu vou encaminhar aqui, vou passar para o Luciano, que é diretor do sindicato, para ele fazer aqui uma fala. Em seguida, nós damos continuidade aqui. Companheiros, bom, para nós, gente, é uma satisfação enorme estar recebendo vocês, principalmente pelo motivo. Eu queria aqui começar fazendo alguns agradecimentos que é importante que se faça. E acho que o primeiro deles nós temos que agradecer a Deus, de fato, porque tudo que acontece em nossas vidas, as nossas vitórias, são graças a Ele. E essa não é uma vitória qualquer. Queria agradecer nosso departamento jurídico, que interviu no momento correto, quando a Justiça queria enterrar esse processo, prejudicando todos os 1.400 trabalhadores que estão ali comportados na lista. A Justiça queria enterrar esse processo, e o nosso jurídico, que hoje trabalha conosco, um jurídico competente, ele foi lá, interviu e conseguiu resgatar esse processo, como o Joaquim acabou de falar para vocês. Queria agradecer também aos diretores, principalmente aqueles mais antigos, como já foi citado, que deram início a esse processo, e agradecer a essa diretoria que tocou esse processo com afinco, porque não é fácil, é um processo que estava perdido, e esse sindicato, através dessa diretoria, também deu sequência e consegue hoje trazer mais essa vitória para os trabalhadores da Ambev e para a categoria da alimentação. É importante que a gente valorize muito essa vitória, como eu sempre digo quando eu vou na porta da fábrica. Qualquer vitória, por menor que seja, contra uma empresa multinacional, ela tem que ser valorizada. Nós temos que entender que o nosso inimigo é muito grande, e quando você consegue derrubá-lo, é importante que a gente comemore. E essa, como eu acabei de falar, não é uma vitória qualquer. Uma vitória que coloca 21,5 milhões nos bolsos dos trabalhadores, não é uma vitória qualquer. Nós sabemos que qualquer quantia financeira, muitas vezes, ela não supre o sofrimento, a situação que a gente enfrenta dentro das linhas de produção, as consequências que muitos trabalhadores sofrem mediante a todos os motivos que foram expostos e que levaram a esse processo. Mas é muito importante quando você bate naquilo que mais dói no patrão. E todos nós sabemos que o que dói de fato para ele é dinheiro, é o bolso. Então para nós é uma satisfação grande demais colocar nas mãos dos trabalhadores 21,5 milhões. Agora eu não posso aqui, gente, deixar de mais uma vez também reforçar a importância dessa ferramenta chamada sindicato. Uma ferramenta que ao longo dos últimos anos tem sido tão atacada pelos empresários, atacada pelos governos. Nos últimos 6 anos ela foi achincalhada de toda forma, tentando criminalizar o movimento sindical, como se todos nós fôssemos bandidos, como se todos os que aqui estão simplesmente buscassem o benefício próprio. E nosso sindicato demonstra para a categoria, não somente da Ambev, mas também os outros trabalhadores de outras empresas, que nós também conquistamos vitórias importantes nos processos, de que esse sindicato ele tem compromisso com os trabalhadores, de que ele tem compromisso em buscar a justiça dentro do cenário que nós enfrentamos. Um cenário difícil, um cenário onde o sindicato sofre dificuldades financeiras, porque acabou parte da contribuição e muitos trabalhadores compram essa ideia de que o sindicato de fato não deveria existir. Hoje os companheiros estão sendo beneficiados por um processo de 21 milhões graças a essa ferramenta chamada sindicato. Porque se não fosse o sindicato, a Ambev não estaria pagando isso a vocês. Então eu quero que cada trabalhador aqui faça essa multiplicação e diga para os companheiros a importância de fortalecer essa ferramenta e de se associar ao seu sindicato.
Porque são vocês que dão vida a essa ferramenta. São vocês que fazem essa entidade funcionar e continuar lutando em prol de vocês. Então eu faço aqui, para aqueles trabalhadores, eu sei que muitos aqui já saíram da Ambev, mas sei também que tem trabalhadores que ali estão. Então nós fazemos aqui um chamado de que vocês sejam multiplicadores dessa mensagem, da importância de se associar e fortalecer cada vez mais o sindicato da sua empresa, para que nós possamos juntos propiciar a vocês mais momentos como esse, momentos de vitória, vitória frente a uma multinacional que é a maior cervejaria do planeta, certo, companheirada? Então vamos comemorar. Vou passar aqui para o companheiro Walter, que vai agora explicar para vocês toda a parte mais burocrática desse processo, para que a gente possa depois dar o seguimento aí, junto com o nosso advogado, que é o Roberto Paraíba, que também vai finalizar depois, dando toda a explicação jurídica desse processo. Tá bom, companheirada? E parabéns para todos nós aí. Bom dia, gente. Bom dia. Então, pessoal, como já foi dito aqui, o primeiro é muito importante para nós agradecer a cada um de vocês que estão presentes nessa Assembleia, porque de fato hoje é um dia muito especial. Boa parte dos que estão aqui já não trabalham mais na Ambev, mas passaram por lá. E alguns anos atrás, a situação da Ambev, inclusive, era bem pior do que é hoje. Não que hoje melhorou tudo e que a gente não tem problema mais. Muito pelo contrário. Nós enfrentamos no dia a dia, não só da Ambev, mas das grandes empresas, muitos problemas. E a gente costuma dizer que o papel do sindicato não é de fazer a gestão da empresa. Para isso a empresa tem a sua direção. Mas é papel do sindicato fiscalizar aquilo que a empresa faz. Cobrar aquilo que a empresa faz de errado e dos maus tratos que muitas vezes acontecem com os trabalhadores. Esse é o papel do sindicato. E a gente vem fazendo isso ao longo dos anos. E fruto do nosso trabalho, algumas coisas vêm mudando. Se a gente pegar, por exemplo, pegar aqui duas das grandes empresas nossas, tanto a Ambev quanto a Heineken, hoje é pago os 30% de periculosidade para os eletricistas. Mas por que hoje é pago? Sendo que a lei já determina isso há muito tempo. Isso só acontece, gente, por conta das ações que o sindicato fez. Então, o sindicato ele tem um papel muito importante, como o Luciano colocou. Agora, para o sindicato poder executar de fato o seu papel, é preciso que tenha a compreensão de cada trabalhador. Por isso, para nós, eu costumo dizer na porta da fábrica, o principal debate que a gente enfrenta, primeiro, é limpar a consciência do trabalhador, das ilusões, das mentiras que são contadas no dia a dia, que muitas vezes coloca na mão de alguns salvadores aquilo que é nosso, dos nossos problemas. Então, toda vez que a classe trabalhadora, e aí o sindicato tem um papel importante, de fazer esse debate, de chamar o trabalhador para o coletivo, porque aí nós conseguimos de fato entender qual que é o tamanho da nossa força. E vocês sabem, principalmente quem passou pela Ambev alguns anos atrás, o quanto é difícil dobrar uma empresa contra a Ambev. É muito difícil. Não sei aqui quantos participaram de uma tentativa de greve que nós fizemos, que a empresa chegou a pagar helicóptero para poder quebrar o nosso movimento, assumindo um custo muito maior do que seria se ela simplesmente fizesse a concessão daquilo que estava sendo pedido. Então essa é a nossa realidade, companheiros. Por isso o sindicato tem um papel muito importante. E o nosso papel, companheiro, nessa questão, é olhar para a condição de trabalho que cada um de vocês vive dentro da fábrica, seja na Ambev ou para qualquer outro lugar que vocês vão trabalhar. É isso que o sindicato reclama. E por isso essa vitória nossa é muito importante, porque ela trata principalmente da saúde do trabalhador. E quem está dentro da fábrica hoje sabe das dificuldades que estão enfrentando, porque a ganância do patrão nunca tem fim. Hoje o problema é outro. Apesar dela pagar insalubridade para quem está mais exposto, que é o caso dos eletricistas, ela reduziu demais os números de trabalhadores. E quem está lá dentro está se matando de trabalhar, está se lesionando. E o sindicato também está numa briga para poder tentar resolver esse problema. Ações coletivas estão sendo tomadas, gente. Por isso é muito importante vocês entenderem a importância do sindicato, como explicou aqui o Luciano. Que é preciso contribuir, que é preciso participar. O sindicato, só a diretoria e o seu corpo jurídico, não serve para nada.
Se cada um de vocês, de fato, não entender a importância do papel do sindicato, qual o papel de cada um de vocês dentro dessa força que o sindicato pode ter ou não. Estou dizendo isso, gente, porque aqui nós vamos entrar numa questão que foi uma das alternativas que o sindicato tem. Uma delas é a luta, aquela luta direta de fazer a greve, muitas vezes não fazer, mas votar um estado de greve, pressionar o patrão na porta da fábrica. Mas um outro campo que a gente tem é o campo do judiciário. E aí, gente, é importante que cada um entenda que, embora seja um campo muito importante e que o sindicato não abre mão de utilizar esse campo, muitas vezes isso por si só não resolve. Como foi falado aqui, um processo que tinha tido um entendimento em primeira instância, ele quase foi para a gaveta na segunda instância por um entendimento diferente da própria justiça. Então essa é uma preocupação que a gente tem sempre que entra com uma ação, ter todo cuidado, ter uma avaliação, e nós discutimos muito com vocês na porta da fábrica sobre as possibilidades que estavam colocadas diante desse processo. Quando a gente resolveu dar uma tratativa e a negociação começou a desenrolar, a gente começou desde o começo a falar para vocês, aqui nós vamos fazer um acordo pela média. Essa é a questão que está colocada. Ou seja, aqui não vai ter 100% para nada, nem para a empresa, nem para nós, porque o 100% da fábrica era não pagar nada, e foi com isso que ela tentou derrubar o nosso processo em segunda instância. Então, gente, foi um processo muito difícil, nós tentamos negociar, entendeu, da melhor maneira possível. É importante também passar para vocês algumas dificuldades que a gente enfrenta no judiciário, só para vocês terem uma ideia. Nós ganhamos um processo de insalubridade na Heineken, já faz quase 2 anos, um processo de escala, de 6x2. Faz 2 anos que nós estamos brigando na justiça para ela pagar de forma correta, porque até agora alguns trabalhadores ficaram de fora e muita gente que recebeu o valor errado. Então o campo da justiça é muito complicado. Quando a gente entrou na negociação, como foi falado aqui, ficamos 4 horas em Campinas para poder tentar mediar essa negociação, para poder trazer aqui para vocês hoje. E é importante que a gente diga para vocês que a todo momento a gente tentou fazer a melhor negociação possível, arrancar o máximo de dinheiro, porque a gente sabe que por mais que a gente tire dinheiro da Ambev, nunca vai ser o suficiente daquilo que de fato ela pode pagar para cada um de vocês. Mas a mediação, a negociação tem um limite. E a gente ainda teve que contar com uma sorte, no caso, para poder fechar esse acordo, porque a justiça estava numa semana de conciliação. Então o próprio tribunal em Campinas se debruçou com um esforço para além do normal para poder tentar fechar a mediação naquele momento. E a gente tinha, claro, depois o Paraíba pode falar um pouco melhor para vocês, que vai falar tecnicamente, se a gente tivesse perdido a oportunidade de fato de fechar essa mediação, a gente ia ter uma audiência e depois esse processo poderia subir para a terceira instância, e aí a preocupação ia ser toda nossa, porque a empresa de fato colocou uma proposta na mesa. Então, gente, diante de toda essa dificuldade, nós entendemos que a negociação foi uma negociação dentro dos parâmetros que estavam colocados, muito satisfatória. Por isso, nós resolvemos fechar ela na mesa e trazer para que vocês possam ratificar aqui, para que a gente não perdesse a oportunidade. Como eu digo, foi uma negociação feita na média, pode ser que uma ponta ou outra dessa média, um vai comemorar porque vai estar pegando mais do que devia, e alguém que deveria pegar mais do que está pegando, vai pegar um pouco menos. Mas isso, infelizmente, é a realidade da mediação. O que é que nós vamos encaminhar com vocês aqui hoje? A negociação foi feita em torno de 1.400 trabalhadores. Então foi esse o parâmetro que a empresa apresentou e que foi negociado para gerar um montante do qual vai ser dividido entre os trabalhadores. Quais são as 2 variáveis que estão colocadas agora? A primeira é com relação ao número de representados. Hoje nós temos uma lista que foi apresentada pela empresa de 1.400 trabalhadores, depois a gente faz essa precisão. E a outra variável que está nesse processo é o número de meses trabalhados. Então, com essas 2 variáveis, vai ser aplicado uma forma de cálculo e cada um vai ter um valor correspondente a isso. Não sei se ficou claro para todo mundo. O que vai diferenciar o seu pagamento do seu colega de trabalho? Não é o salário, não é a função. É os meses trabalhados, tá certo? É os meses trabalhados. E por último, o número final, quando a gente fechar a lista, é que vai determinar o valor de cada um.
Certo, gente? Todo mundo tem claro sobre isso aí? O que nós vamos fazer, gente, a partir de hoje? E é importante ter muita tranquilidade e muita clareza com relação a isso. A empresa vai fazer o pagamento em conta judicial daqui um mês praticamente. Então até lá nós vamos estar ajustando os parâmetros, porque para poder de fato fazer a liberação do pagamento, nós vamos ter que ter uma lista homologada na justiça. Então não é verdade, por exemplo, que o sindicato põe quem ele quiser para poder dividir o dinheiro. Não é isso. Nós vamos colocar, na verdade, vamos trabalhar em cima da lista que a empresa apresentou para poder homologar essa lista na justiça, para a partir daí o nosso perito poder fazer o cálculo e poder de fato ter o valor de cada um. Depois que a gente fizer esse processo, que tiver finalizado o cálculo, aí não é possível mais mexer mais na lista. Tá certo? Então o que nós vamos fazer a partir de hoje? Nós vamos abrir um prazo de 10 dias corridos, né, para que algumas pessoas que entendem que não estão na lista, entendeu, vão trazer documento para o sindicato. O sindicato de imediato não vai garantir que o seu nome vai ser incorporado, porque nós não temos essa prerrogativa. Quem tem toda essa base de dados, toda essa documentação é a empresa. A empresa se prontificou, assim que a gente levar a informação, a empresa vai responder por que ela não incluiu o seu nome na lista até o momento. Tá certo? Se ela entender o seguinte, ó, realmente é um processo muito antigo, nós cometemos um erro, esse nome aqui deveria ser incluído. O nome vai ser incluído. Se ela disser o seguinte, ó, não tem como esse aqui por esse ou aquele motivo está excluído, nós vamos discutir isso com a mediação da justiça. É isso que vai acontecer. Então é muito importante vocês terem claro isso, muito importante. Eu queria também dizer aqui, antes de passar para o Paraíba, que eu acho que é importante destacar. Porque, inclusive, para nós, depois de todo o esforço que nós fizemos para poder subir esse valor, a gente chegou a um determinado limite. Porque a proposta, na verdade, quando surgiu na mesa de negociação, ela não foi mais a proposta da empresa ou do sindicato. Ela foi a proposta do desembargador. E, inclusive, o cara que ia dar um parecer depois sobre esse processo, Paraíba vai falar um pouco melhor sobre isso. Então, a partir do momento que o desembargador falou, a proposta da justiça é essa, a empresa falou, eu aceito. Aí ficaria toda a responsabilidade para a gente se posicionar em relação a ela. Tá certo, gente? Então, acho que é importante, eu queria mais aqui prestar esse esclarecimento de como que vai andar o processo agora. Nós vamos abrir depois, durante um período aqui, vamos fazer o cadastro de todo mundo. O sindicato quer pagar todo mundo. Para nós é muito importante que esse dinheiro chegue ao destino de quem, de fato, tem para receber, de quem é de direito. Então, nós não vamos medir esforço. Vocês sabem que, algum tempo atrás, nós pagamos aqui quase que 800 trabalhadores, que foi o processo do PEF. Nós achamos quase todo mundo. Tem 10, 15 trabalhadores que a gente... Hoje, inclusive, o nosso advogado foi lá na justiça para poder tentar buscar dados pessoais dessas pessoas que ainda a gente não achou, porque esse é o objetivo do sindicato. Em momento nenhum, nós vamos deixar de fazer um esforço para pagar aquilo que tem de direito. Agora, de novo, é importante que fique claro, não é o sindicato que paga a bel prazer qualquer um. Essa lista está sendo construída com a empresa, a justiça vai homologar, quem estiver dentro vai receber, e quem não estiver dentro, infelizmente, não vai receber. Agora, pode depois estar procurando o nosso jurídico aqui, de forma individual, para poder estar reclamando na justiça o fato de ter sido excluído pela empresa. Porque, de novo, eu volto, gente, para o sindicato é impossível, porque quem tem essas informações é a empresa. O Paraíba depois pode falar um pouco sobre isso. Nós, desde o primeiro momento, solicitamos que a empresa apresentasse todos os documentos necessários para que o sindicato pudesse se debruçar sobre o processo, para precisar cálculo, para ver tudo. Mas, infelizmente, o juiz não determinou isso e a empresa não acatou. Então, isso, inclusive, dificultou todo o processo nosso de discussão para saber se os 1.400, de fato, contemplava todo mundo ou não. Certo, gente? Não sei se ficou alguma dúvida com relação a essa questão aí, senão eu vou passar para o Dr. Paraíba, que vai falar do processo de forma mais técnica, porque é o nosso advogado, né? Eu só queria, antes de passar para o Paraíba, de novo, gente, falar da importância, e é importante que cada um de vocês saiba. O Dr. Paraíba, que está aqui, foi presidente da ABRAT,
Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Pouquíssimos advogados ocuparam esse posto com a autoridade que ele cumpriu lá. O nosso advogado que acompanha as nossas audiências em terceira instância, Dr. César Brito, foi presidente da OAB Nacional. Nenhum dos grandes sindicatos, os maiores sindicatos aqui da região, tem uma equipe com esse respaldo que nós temos. Por isso é muito importante que você de fato entenda e compreenda o esforço que um sindicato do nosso tamanho faz para, num momento tão adverso como nós enfrentamos hoje, inclusive na justiça, para que a gente possa de fato estar bem representado para poder dar esses embates e ter essas vitórias como nós estamos tendo. Então, para nós é muito importante a compreensão do trabalhador, porque mesmo com toda a dificuldade que o sindicato viveu nos últimos anos, com todos os ataques, nós não abrimos mão de fazer o melhor, de representar vocês da melhor maneira possível no tribunal. Vou passar aqui para o doutor Paraíba. Bom dia a todos e todas. Antes de mais nada, eu quero dizer aqui de boca cheia que eu tenho um baita orgulho de ser advogado dos sindicatos trabalhadores da indústria de alimentação de São José dos Campos, região, uma diretoria que coloca em primeiro, em segundo, em terceiro plano a defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E... Alô? Estão me ouvindo? Atrás, não? Melhorou? Dá para chegar para frente um pouco também, ó. Então, eu só disse aqui que eu tinha um baita orgulho de ser advogado desse sindicato. E que ele briga de igual para igual com uma empresa da potência, da estrutura da Ambev. E exatamente isso porque os sindicatos são demonizados, como disse o Luciano aqui. Porque o trabalhador sozinho, individual, não tem força para brigar contra essas grandes empresas. Os trabalhadores unidos, eles têm uma força coletiva muito forte. Isso não atende aos interesses da classe patronal. Por isso que eles fazem de tudo na mídia, tudo para demonizar e para descaracterizar essa importância da figura. Sindicato forte é sinônimo de democracia. Só a democracia num país que tem sindicatos fortes. Isso é pré-requisito básico, elementar, para uma configuração do Estado democrático de direito. E esse sindicato aqui é um exemplo de luta em prol dos direitos dos trabalhadores. Esse processo específico aqui da Ambev, nós, em primeira instância, como bem colocou o Joaquim já sintetizou muito bem o andamento desse processo. Em primeira instância, um juiz progressista, um juiz que tem uma visão em defesa dos trabalhadores, proferiu uma sentença condenando a Ambev em assédio moral organizacional. Não é um assédio moral de um chefe em relação ao trabalhador, não, é da própria estrutura, a própria organização, a forma que a Ambev se organiza, ela é voltada a atrapalhar a vida, a assediar os trabalhadores. E isso foi uma decisão de uma seriedade absurda. E essa decisão, e condenou em horas extras, condenou a equiparação salarial, condenou, assim, ao ponto do valor ser considerado, assim, estimativamente falando, né, 200 milhões de reais. Aí foi para o Tribunal do Regional do Trabalho, que tem sede em Campinas. Os desembargadores de Campinas, com uma postura diametralmente oposta ao do juiz da primeira instância. O relator estava com o voto pronto para extinguir o processo sem julgamento do mérito. O processo, ele era um processo físico, então ele tinha mais de 20 volumes o processo. E os outros dois desembargadores estavam acompanhando o voto do relator, mas sem pegar o processo de 20 volumes e estudar o processo inteiro de cabo a rabo. Nós fizemos um memorial, uma síntese do processo e fomos despachar com todos os três, eram três desembargadores. O primeiro desembargador, firme na sua postura de seguir o processo e acabar com o processo inteiro. Ele não mudou, nós conversamos com ele, estivemos lá no gabinete do desembargador relator, e ele manteve-se inflexível na postura dele de extinguir o processo. Aí nós conversamos com os outros dois desembargadores, e depois, no dia do julgamento, o julgamento no tribunal, ele é oral, ao vivo e a cores. Nós fomos lá sustentar com o Joaquim, com vários diretores do sindicato, acompanhando esse julgamento no pleno do Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região, em Campinas. Nós sentamos oralmente e conseguimos virar por 2-1, porque
para não extinguir o processo de julgamento, para apreciar o mérito, pelo menos, do processo. E aí depois, no segundo julgamento, entregamos memoriais, e aí no segundo julgamento do mérito, nós conseguimos manter várias condenações que foram postas em primeira instância. Reduziu muito valor, mas assim, a gente ia perder tudo, se a gente não tivesse, eu falo isso aqui, não é autoelogio nosso aqui do jurídico, é uma constatação. Se a gente não tivesse ido no tribunal, entregue, conversado pessoalmente com os 3 embargadores, sentado oralmente, esse processo teria sido julgado improcedente. A gente não teria ganhado nada. Essa é uma realidade, é uma constatação que nós estamos fazendo aqui. Então, assim, não foi tudo aquilo, minha licença, mas foi muito do que a gente conseguiu, a gente extraiu o máximo. Aí depois, nós ganhamos o tribunal. Aí a Ambev entrou com recurso para Brasília. Recurso para Brasília, ele passa antes para o exame prévio de admissibilidade, se cabe ou não cabe o recurso, pelo presidente do Tribunal de Campinas. Aí o presidente do Tribunal de Campinas chamou as partes para tentar fazer uma conciliação e suspendeu o processo. Eu não vou analisar se cabe ou não cabe esse recurso para Brasília. Eu vou antes tentar fazer um acordo aqui. E aí, isso foi em agosto. Desde agosto, nós estamos tendo reunião direto com a Ambev. E a Ambev com essa postura de fazer uma proposta de acordo, fala assim, essa proposta podemos levar para o sindicato, para os trabalhadores? Não. Está pendente de aprovação da diretoria. Nunca botava uma proposta na mesa e sempre sob a alegação que a proposta ainda pendia de aprovação da diretoria. Uma dificuldade tremenda. Aí chegamos agora, nessa audiência do dia 25, e nós apresentamos cálculos para a Ambev, nós apresentamos valores. Quando você chega, antes da audiência, eles encaminhamos um cálculo também para a Ambev para tentar convencê-los, né, que é para tentar fazer o acordo. Demos 4 horas, no final fechamos esse acordo, que eu não tenho dúvida nenhuma, na nossa negociação de agosto, agora, obviamente, nós tentamos arrancar mais, mas assim, foi um acordo, o maior valor possível, e foi um acordo muito bom. É motivo, uma baita vitória do sindicato, motivo de comemoração. Nós temos um baita orgulho de ter ganho esse processo, e dessa briga de igual para igual, com a Ambev mesmo, né? E a gente tem sagrado vitorioso nesse acordo. O vice-presidente que participou da audiência, né? O vice-presidente e o auxiliar da vice-presidência, né? O juiz que participaram, envidaram seus esforços, exatamente que calhou de ser a Semana Nacional da Conciliação. Então, o tribunal está todo voltado para fazer acordos, né? Então isso nos ajudou mesmo para a gente conseguir. Fizeram uma pressão danada também em cima da Ambev e tudo, e nós acabamos sendo vitoriosos nesse sentido de celebrar esse acordo. E esse processo, se fosse para Brasília, a gente sabe, Tribunal Superior do Trabalho, ia demorar bastante tempo. Então, assim, para nós abreviou, e esse acordo foi motivo. E eu quero dizer aqui também que, além desse da PF que já foi julgado, esse sindicato contra a Ambev, nós entramos com a PF, que foi mencionado aqui, o prêmio, né, que a Ambev paga, não tinha natureza salarial. A Ambev pagava como se fosse caráter indenizatório. Portanto, a Ambev jamais repercutiu isso em férias, em 13º, fundo de garantia. Esse sindicato foi o único que entrou com ação contra a Ambev, falando que esse pagamento estava errado, que isso aqui tem natureza salarial, tem que repercutir em tudo. E nós ganhamos, perdemos a primeira instância, mas ganhamos esse processo no TRT, a 15ª região. Esse processo é de 2019, nós ganhamos esse processo, o processo está em Brasília, porque nós estamos pedindo mais do que a Ambev. Os dois recorreram também, nós vamos aumentar a condenação, mas esse também é um outro processo coletivo, muito bom, contra a Ambev, que já tem um resultado favorável aqui no TRT de Campinas também. E assim, esse jurídico está aqui à disposição de todos vocês. Nós estamos aqui com o Stefano, aqui do escritório, aqui de São Paulo também, doutor Stefano, que é da nossa equipe aqui de São Paulo, São José de Jacareí. Tem plantão aqui no pessoal presencial, aqui terça-feira em São José e quarta aqui em Jacareí, né, Stefano? E para agendar, e também a gente faz plantão também telepresencial, e que agendar é só falar com a Lívia aqui do sindicato para agendar essa conversa pessoal. Nós estamos à disposição de vocês, quando vocês quiserem, é só agendar, que nós estamos aí para defender
os direitos de vocês. Muito obrigado, viu? Não sei se tem alguma coisa a mais. Alguma pergunta, gente? Pessoal, tem pergunta? Primeiro, antes dos companheiros fazer a pergunta, eu só queria agradecer, primeiro, os companheiros que estão vindo aqui hoje, já foram trabalhador da Ambev, não estão mais. Há 2 semanas atrás, nós tivemos uma eleição do sindicato, onde essa diretoria que está aqui hoje terá mais 3 anos de mandato pela frente, e a gente, depois da eleição, nós ainda não tivemos contato direto com a maioria dos trabalhadores, tem muitos por aqui que ainda estão na categoria, né? Onde nós fomos vitoriosos, era uma chapa única, mas tivemos uma votação em torno de 70% dos trabalhadores que compareceram e votaram nessa eleição. Então a gente queria, primeiro, agradecer os trabalhadores que deram mais 3 anos para a gente continuar na frente desse sindicato. Pode. Eu trabalhei, meu nome é Luciano, eu trabalhei em 2002 a 2011 como conferente lá na Ambev. Eu vi uma listagem e tem alguns nomes ali que trabalharam comigo na época, e o meu nome não está na lista para conferente lá. Então eu gostaria de saber por que meu nome não está na lista, e com certeza, pelo que eu vi, tem muitos nomes ali que não estão. Então, olha só, como o Walter explicou aqui, todos aqueles que não estão na lista, primeiro, não é de responsabilidade do sindicato. Essa lista veio da empresa. Diga-se de passagem, lista essa que nem oficial porque a empresa apresentou uma lista que o sindicato colocou que tem diferença com muitos nomes na lista. Aliás, tem algumas pessoas que já fizeram até cálculo. O cálculo, na realidade, quem vai fazer é o contador que nós contratamos baseado na lista que vai sair. Então, como o Walter colocou aqui, né, nós aqui não temos condições de resolver o problema de cada um que não está na lista. Mas o que nós estamos encaminhando, a pessoa vai estar passando o nome, vai ter 10 dias, nós vamos botar aqui, vai estar passando o nome aqui para o pessoal da nossa administração. Nós vamos entrar em contato com a empresa, questionando por que determinado nome não está na lista, se a pessoa estava na fábrica na época. Desta forma, né? Nós vamos votar, vamos ratificar aqui isso, mas nós vamos estar fazendo esse encaminhamento. Como essa lista que saiu não é oficial, aonde nós vamos ter acesso a essa lista oficial? A partir do momento que esses companheiros que não estão na lista apresentar o documento para o sindicato questionar a empresa vai devolver, vai fechar a lista. Em 10 dias, fecha a lista. A partir desses 10 dias, nosso advogado vai homologar essa lista na justiça. A partir da homologação dessa lista, parte aí sim da divulgação da lista oficial por parte do sindicato. Como essa lista não é oficial, mas nós podemos tomar ela como base se nós estamos ou não. Como base, sim. Como base, sim. Dificilmente, esses 1.400 que estão na lista, nós não vamos retirar ninguém. Não vamos retirar ninguém. O que vai ser é incluído mais alguns companheiros que possam estar. Só ajustando, daqui 10 dias a lista vai estar pronta. 10 dias é o prazo para entregar o nome, nós vamos submeter essa lista à empresa, depois um período para a empresa. Tá, não, volta esclarecendo, eu acho que eu não fui claro, pelo menos ele não entendeu. Tem 10 dias, são 10 dias que nós vamos abrir de prazo para as pessoas, como o companheiro aqui, vir até o sindicato. A partir desses 10 dias, aí nós vamos solicitar que a empresa justifique, porque só para vocês terem ideia, até agora apareceu 9 ou 10 nomes só. Não é uma enxurrada de gente.
nós vamos estar analisando, vamos estar passando para a empresa, ela vai devolver. A partir daí, essa lista vai ser homologada na Justiça. Isso. Eu acho que não ficou muito claro como que vai ser o pagamento, o tipo de cálculo, como é que vai ser o esquema aí. O cálculo é o seguinte: se você trabalhou, você entrou em 2005. Para quem trabalhou de 2005, não teve afastamento nesse período, até 2011, que é quando ela considera que foi fechado a perícia, tem 74 meses fechado. 74 meses fechado. Aqueles que trabalharam menos tempos, entraram, por exemplo, em 2005, trabalharam até 2006. Certo? Vai ter uma contagem de 2005 a 2006 de 12 meses. Então, ele tem direito a 12 meses. Quem trabalhou de 2005 a 2010, ele tem um outro valor em meses trabalhado. O cálculo vai ser feito pegando os 1.400, dividindo esses 1.400 pelo número de meses, vezes o número que cada um tem para receber. Entendido? Entendeu? Não, então, como eu já disse aqui, o sindicato contratou um perito, inclusive é uma das questões que a gente vai estar colocando aqui também em votação. Esse perito, ele não só fez o cálculo de quanto cada um teria que receber se a fábrica pagasse o processo total, como ele também vai estar fazendo o cálculo agora de cada um. Certo? É um perito técnico, inclusive, ele cobrou, vai cobrar R$150 por cada trabalhador. Isso foi votado na Assembleia dos Trabalhadores na fábrica, na época, onde nós vamos estar devolvendo para os associados esses R$150 depois, né, junto com a adição que a gente vai estar fazendo no final aqui, mas que ele vai fazer o cálculo. É uma pessoa confiável, de confiança do jurídico nosso, que apresentou a pessoa, o Dr. Mauro, que tem escritório em Campinas, vai estar fazendo o cálculo, vai apresentar o cálculo de cada um. Eu tenho 10 meses, eu vou receber minha cota de 10 meses. Se eu tenho 20, eu vou receber sobre 20. Mais alguma dúvida? Bom. Oi. Como que a gente tem acesso a essa lista, ainda que não oficial? Para saber se o nome do envolvido está... O sindicato não está divulgando essa lista oficialmente. O sindicato não está divulgando porque a partir do momento que a gente divulgue, essa lista acaba indo para a mão dos trabalhadores e depois pode ser que tenha mais gente que vai ser incluída e vai ter, aí pode criar uma confusão. Agora, diga. Nós vamos divulgar essa lista no site do sindicato. Um órgão do sindicato vai apresentar a lista. Ó, gente, até para tirar a dúvida, porque é o seguinte, a gente está procurando equalizar as informações para que a gente não tenha nenhuma informação atravessada. Porque, de novo, eu volto a reforçar aqui. Para o sindicato, o mais importante nesse momento, depois dessa vitória gigantesca, que a gente, de fato, pague aquilo que tem direito. É isso que nós vamos fazer. Então, para não ter dúvida, como inclusive andou rodando lista, até de forma irresponsável, com o valor dentro da fábrica. O sindicato vai estar colocando hoje essa lista, que é a lista base, no site do sindicato, para que as pessoas possam fazer uma consulta em algo oficial. Olhou lá, se o seu nome não está, e se você está dentro dessa condição que o Joaquim colocou, procure o sindicato. Apresente a documentação. Isso não garante a sua inclusão ainda, é importante ficar claro para não ter dúvida, porque nós vamos fazer uma consulta com a empresa, porque com a empresa não colocou o teu nome. Certo, gente? É muito importante aqui não ter dúvida. Não é o sindicato que vai incluir. É a fábrica. Vocês vão trazer o documento, vai apresentar para a fábrica. Por que, ó, o Luciano não está aqui, ele trabalhou lá, você trouxe carteira de trabalho, trabalhou, é ela que vai ter que respaldar porque seu nome não está, entendeu? Já deixar a documentação. Temos na lista ou não. Quem é o sindicato que vai avaliar
se já estiver na lista, já vai ser cadastrado conta e tal. A lista oficial sai depois, mas a gente agiliza o processo de documentação para não atrasar. É passar os dados, só para a gente agilizar o processo. Gente, olha aqui, ó. Como é que nós vamos fazer o pagamento? De novo eu volto. A responsabilidade do sindicato é muito grande, porque nós não podemos pagar para quem de fato não tem direito. Então, o que nós vamos fazer? O sindicato vai divulgar a lista, você vai verificar se o seu nome tal ou não está, independente do nome tal ou não, o sindicato vai abrir um cadastro. Então, se você já está, você preenche lá os seus dados, para que o sindicato vai programar esse pagamento. Porque é importante entender o seguinte, gente, são 1.400 pessoas para pagar. A Justiça não deu 60 dias para pagar a partir da homologação da lista. Então, é gente pra caramba. A gente vai tentar proporcionar para vocês a maior agilidade possível para pagar, inclusive com os recursos que tem hoje. Só que para isso nós precisamos ter o dado, ter os dados todos corretos, entendeu? Então o sindicato vai estar abrindo um cadastro para poder efetuar esse pagamento. Se o seu nome está na lista, você vai dizer lá, meu nome está na lista, sou fulano tal, e vai fornecer os dados que está sendo solicitado, certo? Então é muito importante. Daqui vai demorar um certo tempo, o dinheiro não vai ser pago semana que vem, nem na outra, na verdade é todo um período aí que vai demorar ainda para que a gente possa efetuar o pagamento. Sei que a ansiedade é grande, todo mundo está precisando de dinheiro, mas a gente vai fazer com muita tranquilidade e responsabilidade, certo? Esse cadastro está no site? Então, o cadastro ainda não está. Não, o cadastro vai ser criado. Hoje? É hoje, não. Hoje ele não está pronto para fazer ainda. A partir do momento da publicação da lista, os companheiros procuram o sindicato e faz o cadastro. Eu acompanho pelo site também. Eu acompanho pelo site. Entendido, gente? Só uma dúvida. Oi. Aproveitar que todo mundo aqui vai fazer esse cadastro. Porque tem gente na cidade. Vai ser online. Vai ser feito online, fica mais fácil. Gente, nós vamos dar as duas opções. Estamos conversando com a administração agora, tanto vai ter a possibilidade de você fazer de forma virtual, quanto quem tem um pouco mais de dificuldade, às vezes não conseguiu por algum problema técnico, vem até o sindicato e pega a ficha e preenche ela fisicamente. Então aqui nós vamos estar no sentido de facilitar o máximo possível e não criar dificuldade. Certo? Só que hoje ainda, gente, isso aqui é importante estar claro. Se você abrir o site do sindicato agora, não está lá. Por quê? Porque a gente tinha programado que a informação vai caminhar de forma igual. Então, a partir da assembleia, da votação que nós vamos fazer aqui, o sindicato depois vai providenciar esse tipo de informação, vai estar disponibilizando isso. Então, gente, olha só, até mesmo por quê? Porque esse acordo, Oswaldo, já abro, até mesmo porque esse acordo, ele ainda não existe enquanto a gente não votar com vocês. Não existe. Está negociado, vocês vão aprovar sim ou não. Não tinha como nós fazer cadastro antes da gente aprovar com vocês os encaminhamentos aqui. Então, só para a gente poder encaminhar. Oswaldo. Quem levantou a mão aí? Tá, fala aí. A pergunta é o seguinte, são 1.400. Vocês vão gerar uma lista oficial. Quem não está lá, que vai fazer o cadastro. Quem está lá, não precisa fazer cadastro, certo? Não, o cadastro é para todo mundo. Porque a justiça vai pedir alguns documentos para provar que você é você mesmo. Então, por isso a gente precisa fazer esse cadastro. Até os dados bancários também de cada um, entendeu? Tá? Então, há uma possibilidade do site gravar, concorda? Isso. As duas possibilidades, virtual ou físico. Virtual ou físico. Você pode fazer virtual ou físico. Entendido, gente? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? O pessoal que está lá fora batendo papo lá? Mais alguma dúvida? Possivelmente seja carteira de trabalho que vocês vão pedir como documento, né? Provavelmente. Quem levantou a mão? Alguém? Pessoal, entendido então? Não conte que esse pagamento vai ser pago na semana que vem ou amanhã. Primeiro, tem que homologar essa lista
na justiça. Vocês lembram da época do PF, que causou uma demora, o juiz, porque esse processo agora sai de Campinas, vem para o juiz aqui de Jacareí. O cara faz mais de 10 anos que esse processo passou por aqui. O cara vai querer analisar documentos para liberar o pagamento para o sindicato, para liberar o pagamento que já foi feito para o sindicato, aliás, mas para liberar a guia, porque a guia fica com ele. O pagamento vai na conta do sindicato, mas quando ele não liberar a guia para o banco, liberar lá, não é pago. Então, tem também aí um trâmite que vai correr. A partir do momento que a gente homologar a lista, já com o pagamento sendo providenciado, certo? O juiz aqui vai primeiro ter que homologar essa lista, para dizer, tudo bem, autorizo, são esses mesmo que tem que ser pago. Entendido? Ô, gente, pessoal, só para todo mundo ter claro também, por conta da ansiedade, a empresa vai fazer o depósito do dinheiro, ela tem até o dia 14 de julho para depositar esse dinheiro. Então, a gente vai correr com relação à lista, vai abrir todo o debate que precisa, procurar a empresa para a gente resolver o problema da lista, mas é importante ter claro duas coisas. A empresa vai depositar em juízo, né, doutor? Em juízo até dia 14 de julho. Ela disse que ia fazer o quanto antes, mas ela tem esse prazo. Depois que esse dinheiro estiver na justiça, ainda tem todo um trâmite para poder trazer esse dinheiro para a conta do sindicato, para poder fazer o pagamento. Entendeu, gente? Então é muito importante que, de novo eu falo, a ansiedade é grande, entendeu? É mais do que justo, esse dinheiro já devia estar no bolso de cada um de vocês, mas é preciso ter compreensão de que da nossa parte nós vamos fazer o máximo possível para que isso possa ocorrer o mais rápido. Mas aquilo que a gente não pode fazer é, na verdade, atropelar alguns processos e daquilo que é uma vitória, uma solução, criar um problema. Entendido? Podemos encaminhar? Pessoal, Marcelo, o pessoal que está lá atrás, cabe mais gente aqui. Vamos chegar para frente para a gente votar. A gente quer ver a cara de todo mundo votando. Vamos chegar para cá, vamos lá. Vamos lá, dá 2 passos para frente aqui, o pessoal. Vamos chegar para frente, o pessoal que está aqui, o pessoal que está lá atrás. Vamos chegar para cá. Nós queremos olhar olho no olho para depois a gente estar votando. Vamos chegar aí, o pessoal que está na rua, daqui não dá para enxergar a mão de ninguém. Por favor, o pessoal que está na rua, vamos chegar para frente. Chega para frente, vamos chegar mais, chega mais aí, vai lá. Pessoal que está na rua, vamos chegar aí, ó. Os diretores do sindicato vão lá fora, pede para o pessoal chegar um pouquinho para frente, vamos lá. Companheiro, olha só, gente, ó. Nós não vimos aqui só para assinar a lista. Nós vimos aqui para votar. O pessoal que está lá atrás, por favor, diretor do sindicato também, vai lá fora, pede para o pessoal vir para frente, para a gente votar. Vamos lá. Pede para o pessoal vir para frente aqui, para a gente chegar a mão de cada um. Isso aqui é para legitimizar o pagamento, gente. Não adianta o pessoal achar que vem aqui só para bater papo, é gostoso, tudo, reencontrar os amigos, mas não é só para isso. Então, olha só. Primeiro encaminhamento que nós vamos estar votando aqui. Primeiro encaminhamento. A ratificação do acordo que foi fechado lá em Campinas. Eu peço para os companheiros votar, segurar um pouquinho para registrar, porque
inclusive o pessoal que está lá fora, alguém vai lá no portão da casa, bate uma foto de lá para cá a hora da votação, para identificar que houve aprovação ou não aqui por parte daqueles que vêm da Assembleia. Tá bem? Os companheiros que concordam com a ratificação daquilo que nós negociamos lá em Campinas, por favor, levante as mãos e segure um pouquinho a mão levantada. Obrigado. Companheiros que são contrários, levanta a mão. Abstenção. Acordo aprovado. Agora os outros encaminhamentos. Os companheiros que concordam com a proposta que foi colocada aqui, da gente abrir um prazo que começa a contar hoje, às 18 horas, quando encerrar a Assembleia da Tarde, e fechará no próximo dia 15, às 17 horas, para as pessoas apresentar o nome aqui no sindicato, para poder estar sendo consultado se tem direito ou não. Levante a mão, por favor. Obrigado. Quem é contrário? Abstenção. Os companheiros, terceira votação. Os companheiros que concordam. Os companheiros que concordam que seja feito um cadastramento virtual e também presencial. A partir de hoje, levante a mão, por favor. Beleza. Contrários, abstenção. Os companheiros, quarta votação. Os companheiros que concordam que nós façamos uma solicitação de contribuição solidária, principalmente aqueles que não são sócios, por favor, levante a mão. Contrário, obrigado. Contrários. Mais alguma votação? Mais alguma? Não, certo. Só reforça que o seguinte, você paga os 150 contadores. Então, só uma coisa aqui que eu volto para o grupo, que o público dinheiro que vai ser descontado na fonte de todo mundo, sem aqueles que vão fazer a contribuição solidária, vai ser R$170, que é do contador, só que para o associado nós vamos estar devolvendo esses R$150. Entendido? Gente, no mais, obrigado para todos. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, o nosso advogado está aqui, conversa aqui com ele. Agradecer a presença de todos aqui. E na parte da tarde nós vamos estar fazendo a votação. Tem um cafezinho aqui com os demais. Tá bom?